Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CurtPHPR, canal Java para iniciantes. E nessa aula vocês vão aprender como fazer um teste de pesquisa e um teste de alteração do nosso cliente aqui. Então nessa aula a gente já vai fechar os testes aqui com a nossa classe cliente teste, né? E vocês podem usar esses mesmos testes aqui que a gente está fazendo com a nossa classe do produto, que eu não vou fazer porque é basicamente a mesma coisa, então é só adaptar com a nossa classe de produto. E aqui, como eu tinha feito antes, eu tinha feito com aquela outra forma, né? Que é usando sessão direto aqui, não com o objeto da regra de negócios aqui, o nosso cliente RN. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem dessa aula, não esqueça de dar um joinha. E é isso, pessoal. Boa aula! Então, pessoal, vamos começar aqui com a nossa classe de testes. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Antes de mais nada, não esqueça de dar um synchronize ali com o nosso repositório, né? E aqui eu vou começar então no nosso cliente teste. A última coisa que a gente fez foi o método de exclusão. E hoje a gente vai fazer o método de alteração e de pesquisa também. Então a gente vai fazer dois métodos para os testes de hoje. Então eu vou fazer aqui um pesquisa, teste, e eu vou fazer também. Opa, faltou um aqui. E eu vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui, e esse aqui vai se chamar alterar teste. Deixa eu colocar tudo como verbo, né? Pesquisar e alterar. Então, tá aqui os meus dois novos métodos da nossa classe de teste. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser o pesquisar. Então, lembrando lá o nosso esquema, primeiro eu vou criar uma classe de regra de negócios, né? Nosso cliente RN, aqui sem argumentos. E aqui eu vou fazer o seguinte: vou criar um cliente aqui chamado cliente pesquisado, que ele vai receber um cara aqui do cliente rn.pesquisar, e aqui eu vou mandar uma string. Essa minha pesquisa aqui no caso, ela vai ser pesquisa por nome. Então eu vou pesquisar o nome do cliente, mas eu não preciso colocar o nome todo. Então, como a gente colocou aqui no nosso setup, eu tenho vários nomes de clientes aqui, ó, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente até o 3, né, no caso. Então, por exemplo, eu vou pesquisar um cliente, digamos que eu só lembre um pedaço do nome dele. Por exemplo, aqui T espaço 1. Aqui nos outros clientes não tem nenhum que tenha essa mesma parte de string aqui nos outros clientes. Se eu pesquisar por cliente, vai voltar os três. Se eu pesquisar por T espaço 1, ele vai buscar só um. Então é dessa forma que eu vou pesquisar. Aqui coloquei a minha string, o pedaço dela, né? E aqui para eu verificar se o cliente que eu pesquisei realmente é o cliente 1, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui e vou fazer um assert equals. Só que eu não vou comparar o nome agora, eu vou comparar outra coisa, porque eu quero, como eu falei, ele vai buscar lá o objeto inteiro. Então eu vou buscar aqui, ó, pelo e-mail dele. Opa, não, pelo o e-mail aqui é o teste 1 no caso. Vou mudar aqui, ó, o e-mail, vou deixar assim mesmo. Eu ia modificar aquele e-mail lá, mas tudo bem. Ó, vou colocar aqui, ó, o e-mail dele. E eu vou buscar o e-mail que eu estou pesquisando, no caso, o cliente pesquisado.get e-mail. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar por um cliente que tenha isso aqui no nome, buscou o cliente, ele vai pegar todos os dados desse cliente lá do banco, e depois, para eu assegurar que eu peguei o cliente 1, eu vou
comparar os e-mails dele, certo? Eu poderia comparar o nome, mas só para vocês verem que ele pega todo o objeto aqui, eu vou pesquisar, eu vou comparar o e-mail dele aqui no caso. Então aqui no cliente eu vou usar aqui o desenvolvimento Test Driven Development, né? Criar o método aqui de pesquisar. Aqui eu vou usar o return, no caso esse aqui tem um return porque eu estou buscando um cliente específico, né? This.clientDown.pesquisar e string. Ele vai pesquisar por aquela string minha lá. Esse pesquisar não existe lá na minha interface, eu vou ter que criar ele aqui também. Beleza, criou a minha interface. E agora eu preciso implementar ele aqui na minha Hibernate, Down Hibernate, né? Então tá aqui o cara. Beleza. Então aqui o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso criar um objeto chamado query. Esse objeto ele vai ser uma query do tipo org Hibernate. Vou colocar aqui como nome consulta nome. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para eu fazer uma consulta pelo nome, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a minha seção atual e eu vou usar um método aqui dela chamada createQuery. E o que é que vai fazer essa createQuery? Ele vai mandar uma string da consulta que eu quero fazer. Então aqui na minha consulta eu vou ter o seguinte: from cliente C where c.nome like, e daí aqui eu vou colocar o parâmetro que eu quero, a variável que eu quero colocar, no caso o nome, certo? Beleza, criei aqui meu consult name. Agora eu tenho que colocar eu tenho que setar aqui a string que eu estou mandando para pesquisa. Então eu vou colocar aqui consulta nome ponto set string. Aqui ele tem duas formas de eu colocar. Eu posso colocar como um índice ou como o nome do parâmetro que eu coloquei. Como eu coloquei aqui o nome, então eu vou colocar aqui pelo nome do parâmetro que eu coloquei. Então, para a variável nome, eu vou mandar o que? A minha string de pesquisa, certo? Só que o que acontece se eu fizer isso aqui só? Ele vai lá pesquisar pelo t espaço 1. Então aqui eu tenho que adicionar mais um esqueminha aqui para ele dar certo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui uma porcentagem, o símbolo de porcentagem, né? Mais. E aqui no final também vou colocar porcentagem. Porque eu quero tudo que tenha essa string, independente do lugar onde ela estiver, no começo, no final. Isso aqui, esses símbolos de porcentagem, eles significam que eu quero buscar alguma coisa no banco que tenha isso aqui no meio, no final, aonde for lá do campo que eu quero consultar. Beleza, peguei aqui setei meu parâmetro. Agora eu vou retornar o que eu quero. O que eu quero é o consulta nome.unique result. Ou seja, ele vai trazer um único resultado daquilo que eu estou pesquisando. No caso aqui, a gente vai fazer isso aqui, mas a gente vai modificar depois, porque geralmente quando a gente vai pesquisar por um nome, ele não vai ter somente um único resultado. Então depois a gente vai modificar, mas a princípio ele vai ficar assim. E aqui a gente precisa fazer um cache aqui para cliente para ele saber o tipo do objeto que eu quero voltar. Certo? Beleza. Está pronto aqui o nosso método, né, de pesquisa. Eu vou voltar aqui
Vocês podem ver que está aqui o meu método. Agora eu vou rodar aqui o meu método de teste, né? Vou rodar todos eles para ver se deu certo o nosso teste. Beleza, ó, tem 5 testes aqui e os 5 deram OK. Beleza, agora com o nosso teste de pesquisa pronto, com o nosso método de pesquisa pronto, a gente já pode testar a alteração. Então aqui na alteração, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar aqui esse cara aqui que eu pesquisei, né? A gente já aproveitou para utilizar aqui o nosso cliente pesquisado. Eu vou aqui pegar esse cliente pesquisado e vou setar o endereço dele para um novo endereço. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu cliente RN e vou alterar o meu cliente pesquisado. Beleza? Alterei meu cliente pesquisado, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ele de novo, né? Vou ter que pegar aqui, eu vou colocar o mesmo cliente aqui, ó. Vou criar um novo, né, para ficar mais alterado. Cliente alterado. O que ele vai receber? Ele vai receber esse cara aqui, o meu cliente que eu pesquisei. Só que agora, como eu alterei ele aqui, ele vai ter um novo endereço. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um assert equals aqui. O que eu vou comparar? O endereço que eu alterei, no caso o novo endereço. E vou pegar o cliente alterado. .get endereço. Certo? Então o que eu fiz aqui, ó, resumindo, pesquisei, vi que o meu cliente que eu pesquisei era o que eu queria mesmo. O que eu fiz? Alterei o endereço desse cliente pesquisado. Fui lá e alterei com o meu cliente RN. Depois o que eu fiz? Eu fui lá e busquei o mesmo cliente, que é o cliente T1. Busquei o cliente e agora eu vou comparar se o novo endereço, que é a string que eu tenho para o endereço, é a mesma que foi alterada aqui no método alterar. Beleza, aqui no nosso teste já deu tudo certo. Agora a gente vai usar aqui o Test Driven Development para criar nossos métodos aqui. Então, aqui eu vou usar o thisClient.alterar cliente pesquisado. Aqui não, só vou tirar esse pesquisado aqui, senão vai ficar só cliente. Certo? Lembrando que tem que tem que colocar ele lá na nossa interface. Na interface, beleza, e agora implementar ele aqui no DAO Hibernate. Beleza? Aqui no DAO Hibernate é bem simples, pessoal. Aqui então o que a gente vai fazer? Vai pegar o sessão, ponto, update, cliente. Simples assim. Pegou o cliente e fez um update lá dele. Certo? Então aqui no nosso cliente já está tudo ok. Eu vou vir aqui, voltar no meu teste, né? Então os meus testes aqui já estão todos prontos. Se vocês quiserem colocar aqui um breakpoint para vocês verem o andamento, eu até vou colocar aqui, ó, um breakpoint aqui e um breakpoint aqui, para vocês verem como ele funciona. Então eu vou rodar eles aqui, ó, debug run JUnit test. Rodou. Foi aqui no meu excluir teste,
não precisava esse aqui, vou passar para o próximo. Aqui no alterar. Então o que aconteceu? O meu cliente pesquisado é o teste 1, ó, cliente 1, o e-mail vai dar aqui o e-mail certo, então ele vai passar aqui no meu teste, né? Beleza, setou novo endereço, ó, aqui é o novo endereço já foi setado aqui em cima. E agora ele vai lá e vai buscar um cliente alterado. O cliente alterado, ó, lembrando aqui, ó, o novo endereço está aqui no cliente pesquisado. E quando ele for pegar aqui no cliente alterado, ele também vai ter o mesmo endereço, novo endereço aqui. Certo? Aqui então ele vai passar e foi. E passou tudo. Se eu voltar aqui, olha, ele já vai estar tudo bonitinho aqui no nos meus testes, ó. 5 testes, todos passaram. Uma coisa legal aqui, ó, por exemplo, se eu, digamos que eu esqueci aqui uma string aqui no endereço e eu vou fazer rodar o teste de novo, olha só o que acontece. Vou aqui já no run as. O que ele vai fazer? Ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque eu tô... Opa, eu rodei aqui direto, não era para fazer isso. Aqui. Run as JUnit-test. Vamos lá. Ó, o que aconteceu? Ele deu um erro, por quê? Ele tentou comparar aqui o novo endereço com o endereço que ele pegou do alterado, só que o que ele pegou do alterado é isso aqui. Se vocês clicarem aqui, ó, nesse erro aqui que está dando, ó, o que vai acontecer, ó. Ele tem esperar, o que ele espera? Um novo endereço com o E aqui, né? E aqui o atual, o que está acontecendo? Está faltando o Ezinho aqui que está em vermelho. Então ele é bem legal que ele mostra o que está acontecendo de erro, qual que é a comparação que está sendo feita. Beleza, pessoal? Então é isso por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aí e um joinha para o canal, comentar lá no nosso canal, na nossa fanpage no Facebook, no Twitter, Ronaldo Caldas, e no blog javalinux.wordpress.com. Abraço, pessoal, e na próxima hora a gente vai colocar esses carinhas aqui lá na nossa página, lá com os ícones de exclusão e alteração. Beleza, pessoal? Então é isso, abraço e até a próxima aula.